Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Você sabe qual que é o pecado que nunca é perdoado? Se você não sabe, fica aqui com a gente que nós vamos escutar no Evangelho de hoje, que Jesus vai revelar isso para nós. E assim, sempre escutando a palavra de Deus, nós somos chamados a crescer na fé. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, conectados na fé que nós estamos todos os dias, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida, e você é convidado, juntamente conosco, a estarmos aqui juntos para ouvir a palavra que nosso Senhor tem para nos dizer. E Ele vai falar conosco no Evangelho de São Marcos hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Que Deus abençoe. Eu quero te convidar você para fazer parte aqui da nossa comunidade, deixando aí seu joinha, também um valeu demais, que agora você tem esse recurso aqui também pelo nosso canal. E, é claro, participando conosco, deixando seu comentário, participando, interagindo e, é claro, compartilhando os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação. Vamos então ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, acabamos então de escutar o Evangelho. Descobriu qual que é o pecado que não pode ser perdoado, ou melhor, que não é perdoado? Se não, vamos lá, vamos conversar um pouquinho para que você descubra. Nós estamos aqui ouvindo aquilo que o nosso Senhor está nos falando a partir do Evangelho de São Marcos. E de novo Jesus está com seus discípulos e as pessoas estavam procurando ele, né? Procuravam tanto Jesus que aqui dizia que eles não podiam nem comer. Então essa é uma situação muito forte, porque as pessoas realmente estavam sempre procurando o nosso Senhor, falando com ele, querendo ouvi-lo e sempre estando ao seu redor. E os parentes de Jesus, né, foram procurá-lo. Foram lá para tentar saber o que estava acontecendo e tentavam tirar Jesus daquela situação porque diziam que ele estava fora de si. Foi aquilo que nós ouvimos. Aí vai aparecer algo muito interessante, porque esses mestres da lei, que foram também lá, né, para ouvir Jesus, porque eles sempre estavam ouvindo o nosso Senhor, começaram a dizer que Jesus estava possuído por um demônio. Olha que absurdo. E eles diziam assim, ó, ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios, que ele expulsava os demônios. Olha que gravidade isso aqui, isso é muito sério. Então, os mestres da lei acusavam Jesus de estar expulsando os demônios pelos príncipes do demônio, que é Beelzebu. E aí, então, Jesus vai contar essa parábola, né? E ele vai começar dizendo, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o seu reino se divide contra si mesmo, ele não poderá se manter. E aí Jesus já começa a fazer toda
essa analogia, essa parábola, dizendo que como que o próprio demônio pode expulsar um outro demônio. E aí, na sequência, para que a gente entenda, Jesus começa a falar sobre essas divisões. Tudo que se está dividido tem o dedinho do demônio. Então, aqui o próprio Cristo vai dizer para nós, olha, se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. E aí, isso vai trazendo para a nossa própria realidade. E aqui eu já quero que vocês também se questionem. Como é que está as coisas na tua casa? Existe divisão? Existe divisão aí na tua convivência familiar? Temos que tomar cuidado. E aqui o próprio Cristo vai alertando a cada um de nós sobre essa realidade, porque a divisão realmente vem do demônio. A palavra diabo vem da palavra diabolos, que significa divisão, o divisor, aquele que veio para dividir. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes dentro das nossas próprias famílias, das nossas próprias comunidades, dentro da igreja, existe divisão. E essa divisão aqui que Jesus está dizendo é essa causada dentro do coração humano, que divide, é o demônio que faz isso. Então, por isso que o próprio Senhor vai dizer, né, na sequência, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. E aí a afirmação, Satanás será destruído por causa dessa realidade da divisão. Então aqui a gente já vai compreendendo que diante dessa realidade, nós somos questionados a nos perguntar, estamos vivendo uma divisão? Será que estamos vivendo uma divisão dentro da nossa própria família? E aí Jesus vai continuar com a parábola e depois ele vai dizer aquilo que eu comentava com vocês no início do vídeo de hoje. E aí ele vai dizer assim, ó, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Ou seja, qualquer pecado será perdoado. E aí depois na sequência Jesus diz assim, mas, olha só, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E aqui isso é importante para a gente compreender, porque o pecado que eu disse para vocês no início desse vídeo de hoje, que nunca será perdoado, é esse aqui. É o pecado que comete contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E qual que é essa blasfêmia? É dizer que Jesus está possuído pelo demônio. E essa é a grande situação que o Evangelho nos apresenta aqui hoje. Então, por isso que Jesus bate nessa tecla, ele insiste nessa realidade e ele fala com todas as letras. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Nunca. E será culpado de um pecado eterno. Então, por isso que o pecado que contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse nunca será perdoado. E é por isso que nós temos que também pedir ao nosso Senhor Jesus que nos ajude a jamais pecar contra o Espírito Santo, a jamais a dizer que em Jesus está a divisão, em jamais dizer que em Jesus ele está possuído pelo demônio, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque lá na primeira leitura de hoje, porque nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum, vai dizer para nós sobre esta divisão que entrou no coração da humanidade. Homem e mulher divididos, lá na primeira leitura nós escutamos isso, não assumindo a responsabilidade, agora colocam a culpa uns nos outros. E é isso que acontece, a divisão. E isso já vem desde quando a humanidade é humanidade, desde os seus primórdios. Por isso, então, que nós precisamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude a fazer a vontade de Deus Pai, como ele disse também no final do Evangelho de hoje, dizendo para nós assim, mas quem são minha mãe, quem são os meus irmãos? E ele diz, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, não dividir, fazer a vontade daquele que é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Por isso que eu te convido, meu irmão, para terminar o nosso vídeo de hoje, eu quero que você responda. Dentro da sua vida espiritual, dentro da sua família, dentro da sua casa, existe divisão? É você que tem que responder. E a gente tem que pedir mesmo ao nosso Senhor Jesus que envie o seu Espírito para tirar essa divisão dos nossos corações. Por isso, então, que o Evangelho de hoje nos alerta para tudo isso e nos dá de novo a graça de estarmos na presença de um Deus que é uno, que é único, que faz a união, que nos une para sermos
filhos dele. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja cada um de nós. E é claro, muito obrigado pela tua participação. E eu volto a dizer, você é convidado a participar aqui conosco. Deixando o seu joinha, agora tem essa possibilidade também de você deixar um valeu demais aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela tua participação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.